Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor coloca a comunhão para lermos, que se encontra no livro dos Salmos. E nós vamos ler o Salmo 138. Salmo 138. Aleluia. É um salmo de Davi. Aleluia. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Querida Irmandade, tantos quantos estão ouvindo esta leitura, e agora o que Deus nos guia de falarmos, irmãos, e que temos por certo que é o Senhor quem coloca as palavras na nossa boca para a pregação da palavra, e ela é eficaz, ela tem efeito, ela tem poder criador, poder transformador, que transforma mente e coração, poder regenerador, poder perdoador. Glória ao nome do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa, irmãos, e ela não fica só no ouvido, ela desce ao coração e não permanece só aí. Ela vai entre juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito, e ela pode fazer obra, tanto na carne como na alma. Glória ao nome do Senhor. O salmista, irmãos, por tudo que passou, por tudo que sofreu, por tudo que viu o operar de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele chegou a esta conclusão de fazer este salmo, que é um cântico de ação de graças, é uma gratidão a Deus. Irmão,
Vamos ser gratos a Deus, pedir menos e agradecer mais, porque na verdade, irmãos, quando nós agradecemos a Deus, mesmo na prova ou na angústia, Deus se comove e move o céu e a terra ao nosso favor. Veja, irmãos, quantos exemplos temos na palavra. Aqui Davi dizia: eu cantarei, Senhor, te louvo, te cantarei a ti, a tua grandeza, a tua bondade, na presença até de deuses estranhos, até de forças ocultas, porque os deuses que haviam no passado, irmão, no outro lugar está escrito, são demônios e não deuses, disse o Senhor por um dos seus profetas. Então tinha deuses maldosos, deuses, irmãos, que causavam espavento, que, enfim, irmão, apavorava, aterrorizava, mas Davi dizia: pode ser o Deus que for, tu és o Deus dos deuses, e a ti servirei, e a ti eu louvarei. Irmãos, quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, e eles, na verdade, não deviam nada, irmãos, eles tinham ido lá por uma revelação que Paulo teve de um anjo dizendo: venha à Macedônia, ajuda-nos. E eles foram, e por causa daquela moça, daquela jovem, que era uma escrava de senhores poderosos, e vendo a faculdade que ela tinha, por um espírito, na verdade, era ali, irmãos, uma sensibilidade que ela tinha de adivinhar, de prever as coisas, e o homem sempre foi ganancioso por dinheiro, e por dinheiro a pessoa faz loucura, como o próprio Judas por dinheiro traiu o Filho de Deus, e muitos pelo dinheiro fazem horrores. E eles, quando viram que o apóstolo limpou, expulsou daquela moça aquele espírito, e ela se tornou uma pessoa normal, aquela paranormalidade que ela tinha de prever futuro, de adivinhar as coisas, cessou, e eles viram que estava cessando lucros deles, eles ficaram furiosos e, corrompendo magistrados da época, lançaram Paulo e Silas na prisão. Lucas estava junto, mas não foi preso por ser grego e médico, e certamente também cidadão romano, que era o império que comandava. Paulo e Silas também eram cidadãos romanos, mas não foi perguntado para eles, ao contrário, foram agredidos e lançados na prisão. Lá na prisão, irmãos, amarrados, acorrentados em um cepo, em um tronco, numa sala interior, e das laterais, grades das outras celas dos outros presos, e eles no centro, e os outros presos todos, de todos os lados que rodeavam aquela cela central, viam, e eles cantavam hino, irmãos, a Deus, louvavam a Deus, oravam entre alguns hinos e outros hinos, faziam uma oração, mas agradecendo a Deus, louvando a Deus. Irmãos, imaginem, alguém sofreu castigo corporal violento, que eram surras por algozes, irmãos,
e eles amarrados, sem dever nada, sem culpa. Era obra ali de um espírito maligno. Eles poderiam, como qualquer ser humano, reclamar com Deus. E quem sabe tem alguém que está ouvindo essa palavra, quem sabe algum irmão, irmã aqui presente, que às vezes até cobra de Deus: Senhor, eu sou crente desde a minha meninice, eu me guardei na mocidade, agora, Senhor, olha o que eu estou passando, eu não aceito, eu te servi, me sirva. Irmão, louve a Deus em vez de cobrar a Deus. Agradeça a Deus em vez de reclamar com Deus. Porque Paulo e Silas, muito mais do que eu, do que a irmã, do que o irmão, de quem está passando provação, eles teriam direito, como homens e dentro da razão humana, de ficar reclamando, e os presos todos vendo. E eles poderiam: ah, Senhor, olha aí que injustiça que fizeram com nós, nossas costas nuas, porque rasgaram as vestes para surrar, irmão, para o algoz, o carrasco, dar as chibatadas lá, que foram condenados injustamente. Eles poderiam dizer: nós viemos aqui por uma revelação tua, agora amarrado, acorrentado, sofremos, apanhamos, estamos presos, Senhor, tu não está vendo? Mas eles não fizeram isto. Eles sabiam que o Senhor estava vendo. Irmão, saiba que o Senhor está vendo a tua situação. Irmã, o Senhor está vendo o que você está passando. O irmão que está agora ouvindo esta palavra, onde quer que o irmão esteja, quem sabe até no leito de um hospital, o Senhor está te vendo aí, irmão. Glória ao nome do Senhor. Louve a Deus, glorifique a Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Deus conhece tudo e sabe tudo. Ele viu, falou: os meus servos sofreram, não devem, foram injustiçados, foram surrados, estão amarrados em corrente, não estão reclamando, estão me glorificando. O Senhor se comoveu e moveu o céu e moveu a terra, e a terra tremeu num terremoto que abalou os alicerces do cárcere, as correntes se quebraram, as grades da prisão se abriram, e houve um terror ali, irmãos, porque Deus tomou providência. Louve a Deus na tua angústia, irmão. Cante a Deus na tua angústia, irmã. E um terremoto vai acontecer na tua vida, na tua causa, e portas se abrirão, e correntes se quebrarão também. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, houve ali este milagre de Deus. Todos ficaram soltos, porque rachou, abalou, abriu, quebrou, a ponto do carcereiro sabia que ia ser cobrado, apesar de que ele não tinha também, não era por culpa dele, não tinha culpa, mas ele se desesperou a ponto de tirar a sua espada, colocar num canto da parede para se jogar e se suicidar. Mas Paulo tinha notado uma coisa: as grades se abriram e o tanto de preso que não sabemos quantos, dezenas, quem sabe centenas, irmão. As cadeias, nós sabemos que tem muitas pessoas, mas naquele tempo não era muito diferente. Também deveria ter ali dezenas e dezenas de presos. Mas Paulo notou que nenhum fugiu. E o preso não vê a hora da porta se abrir para ele correr. Mas nenhum correu.
porque não era mais grade de ferro, não era corrente de ferro que os prendia, mas uma ligação de amor, cordas de amor, ligados em Paulo e Silas. Que homens são estes? São servos do Deus Altíssimo. Glória ao nome do Senhor. Então Paulo bradou com o carcereiro: não te faça dano, não se suicide, não se mate. Olha aqui, ninguém foi embora, estamos todos aqui. Então ele respirou aliviado, viu que era verdade e pediu batismo naquela hora da noite, porque já era tarde da noite naquele momento. Irmão, quando parece que tudo caminhou para um beco sem saída, para uma situação que o irmão não vê escape na tua vida, o Senhor toma providência. Quando a mão do homem não pode, a de Deus pode. Glória ao nome do Senhor. Então vejam, irmão, Davi dizia: eu me inclinarei onde está o teu nome, no templo. Na verdade, na época ainda não tinha o templo construído de alvenaria, mas tinha o templo ainda do deserto, o templo com as lonas trabalhado em pele e pelo de animais, mas era o tabernáculo, e era onde estava a arca, e era onde estava o nome do Senhor. Então Davi falava: onde eu estiver, eu olho para a banda, olho, como diz aqui, inclinar-me-ei para o rumo do teu santo templo e te louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Irmão, era a forma que eles tinham, que onde estava a arca do concerto, a presença do Senhor ali estava. E onde eles estivessem viajando até para outra nação, eles tinham noção, pelo nascer do sol, das estrelas, assim por diante, da lua, onde estava o lugar que a arca se encontrava, seja no deserto, na caminhada, seja depois quando ela foi depositada lá em Jerusalém, aguardando a construção definitiva do templo, mas era para aquele rumo que se inclinavam. Irmãos, nós sabemos o rumo da casa de Deus. Nós sabemos que quando clamamos pelo nome do Senhor Jesus, os céus se abrem ao nosso favor. Irmão, inclina-te para o Senhor, olha para as misericórdias das mãos do Senhor, que virá a tua libertação. Olha, nós sabemos o rumo da casa de oração, sabemos o horário de culto, sabemos onde vai ser aberta a palavra, e que a palavra virá, e quando a palavra fala, ela se cumpre. Nossos olhos espirituais sabem para onde olhar. E porque olhamos para a palavra, irmão, na metade deste mesmo verso, pois, ou porque, concluindo tudo isto, tu, Senhor, engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Irmãos, a palavra é o verbo é criador, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, porque o verbo é Cristo, e Cristo é Deus, irmão. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Cristo é a palavra, e Deus, o Pai, o engrandeceu de uma forma tão magnífica que deu a ele um nome
acima de todo nome, e aqui completa: elevaste e engrandeceste a tua palavra até acima do teu nome. Olha, irmão, a grandeza do poder da palavra de Deus. Então, Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra, e o Evangelho, o que significa a palavra Evangelho? Significa boa notícia, boa nova. Que notícia boa é esta? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que Ele foi engrandecido sobre todo nome, para que ao seu nome, em nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobre, no céu, os habitantes celestes, anjos, arcanjos, as criaturas celestes, na terra, os que habitam a terra, os que estão já debaixo da terra, no pó. Hoje no mundo está a população viva, está perto de 8 bilhões, mas os que estão abaixo na terra, no mar, na morte, há uma estimativa que passa tranquilamente da casa dos 100 bilhões de seres humanos que viveram nos séculos que já se passaram e estão aguardando o soar da trombeta de Deus. Mas ao nome do Senhor Jesus, todo joelho há de se dobrar, dos que já estão no céu, dos que estão na terra e vão para o céu, dos que estão debaixo da terra e vão para o céu, dos que estão debaixo da terra e vão para a condenação, até quem transpassou o corpo do Senhor com lanças e com cravos, vão ver o Senhor, vão dobrar os joelhos e vão confessar: verdadeiramente Ele era Deus e nós tiramos a vida do homem Jesus, que veio dar a sua vida em resgate das nossas almas. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, esta palavra e a Bíblia Sagrada, onde está a palavra de Deus, é engrandecida acima do nome do próprio Deus, porque Deus engrandeceu no seu Filho, que é o Verbo, que é a palavra, foi-lhe dado um nome acima de todo nome. Irmãos, quem inspirou as Escrituras, a palavra? O Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo. O Velho Testamento e o Novo Testamento fala de Cristo, para Cristo, guiando a Cristo. É a palavra. Autor, foram muitos escritores. 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo. Mas o Espírito Santo inspirou. Quantas teorias humanas existem na Terra? Milhares, milhares, milhares. Quantos grandes escritores houve e existe até hoje? Milhares. Que espírito inspirou para escrever em teorias, teologias, livros, propósitos, leis, conselhos? Muitos espíritos, talvez até um espírito bom, mas tem muita teoria, muito conselho, que é o espírito maligno, é o espírito do anticristo. São os espíritos das trevas que inspiram as pessoas para haver contradição, para haver polêmica,
para haver confusão. Mas, irmãos, onde estão os grandes que passaram pela terra? A lembrança deles. Grandes imperadores, grandes imperatrizes, cai no esquecimento. É o sonho de Daniel, dos grandes impérios da terra, naquela imagem que ele viu de cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze ou de cobre, pernas de ferro e partes dos pés e dos artelhos barro. É a história da humanidade. Mas a rocha que sem mãos foi talhada na montanha e rolou e bateu nos pés da estátua, que foi transformando em pó, e houve aquela implosão e virou tudo pó, e veio o vento e levou embora o pó e desapareceu, mas a pedra permaneceu e não ficou daquele tamanho, começou a crescer. Eu imagino uma pedra cúbica, mais ou menos como essa tribuna, irmão, era no sonho, tanto lá do rei Nabucodonosor, como depois Deus repetiu para Daniel. E a pedra foi crescendo, e foi aumentando, e foi crescendo a ponto, irmãos, de ocupar toda a face da terra. Como, alguém pode pensar, como um cubo ocupa uma esfera. Irmão, não é nesse sentido. Onde aquela pedra era Cristo, aquela pedra é o reino eterno que não terá fim. Os reinos humanos vêm e vão, desaparecem, viram pó, e o vento do esquecimento leva embora. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Uma geração humana surge, outra desaparece, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é esta palavra que o Senhor está mandando hoje, e é esta palavra que o Senhor manda toda noite de culto, e é esta palavra que a irmã tem da tua casa, na tua bolsa, no criado mudo da tua casa. Abra, leia, é a palavra de Deus que gera a eternidade em cada um de nós. E Cristo é a palavra. E Deus mostrou como elevou o nome de Cristo acima de todos os nomes. Já mostrou isto, mas muitos não entendem. Mas chegará o dia que todo olho verá isto. Só que não haverá mais tempo de arrependimento. Não terá mais condições de se arrepender, de batizar, de pedir perdão. Mas ainda há agora. Vejam, irmãos, grandes teorias, grandes ensinamentos, grandes impérios e imperadores, todos desapareceram. Veio Cristo como uma pequena pedra que foi crescendo, como uma raizinha no deserto, numa terra seca, mas se tornou a árvore frondosa da graça dele em toda a face da terra. Toda a humanidade, irmão, se lembra de Cristo todos os dias. Não obedecem, poucos obedecem, mas lembrar que houve um homem chamado Jesus Cristo, todos têm que parar e pensar. E não pensam porque não querem. Porque em todas as nações hoje, mesmo nações que seguem a um segundo calendário, como Israel, como a China e outros povos do Extremo Oriente, que tem lá, o Japão, por exemplo, segue o calendário da data da posse do imperador. Começa uma era daquele imperador. Mas todo japonês, todo chinês, todo mundo árabe, cada dia que surge
vai no trabalho, no escritório, ou na empresa, onde for, que dia é hoje? Hoje é o dia, hoje é 11, não é? 11 de junho de 2025. O que significa isto? Que estamos no mês sexto, no dia 11 de 2025 anos depois de Cristo. Quando foi que desapareceu aquela civilização? Olha, os paleontólogos, os pesquisadores determinaram que foi 4.000 anos antes de Cristo. Cada dia propaga, anuncia que o marco de Deus veio na terra para dividir a era da humanidade, o que passou antes dele e o que está acontecendo depois dele. O autor, a palavra, o verbo, o nome que é acima de todo nome, toda a humanidade tem que saber, irmão. Muitos não reconhecem, mas sabem que estão vivendo um dia tal na era após Cristo, que o fato aconteceu no ano tal, no dia tal, de uma era antes de Cristo. A humanidade se dividiu, os grandes se dividiram e Deus, pela sua infinita misericórdia, exalta o seu Filho, dando-lhe um nome que é acima de todo nome. Irmãos, nas escolas, seja até elementar, já existe subliminarmente, irmãos, nas entrelinhas, teorias, ideologias malignas do anticristo, para ir mexendo com a cabeça da criança. E o trabalho vai perdurando, vai continuando. Na escola média, na universidade, nos cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, seja o curso que for, estão as ideologias. E toda coisa escrita ou falada, irmão, há mentor, há ideia, há planejador por trás. E nossos jovens estão corroendo os princípios cristãos pelo trabalho do anticristo, batendo, esculpindo, trabalhando para não pensar na vida eterna, para não crer que tem vida depois da morte, para não temer a Deus, para ir para o inferno. E tem uma obra grande, o trabalho do Evangelho, a boa notícia, a palavra falada, pregada, com sinceridade, com malícia, por polêmica, por dinheiro, mas não importa, disse o apóstolo, o importante é que a palavra seja pregada, que o Evangelho corra ao mundo, que o Evangelho seja anunciado e que esta grande obra proposta por Deus se concretize naquele que crê, para fazer parte deste reino de Jesus Cristo, que nunca terá fim. Muitos jovens nossos vão sendo engodados, irmãos, por esses espíritos e deixa perder a grande oportunidade da vida, o grande tesouro da palavra de Deus, que está à disposição no mundo. Irmãos, hoje, o livro mais difundido, maior número impresso em edições, no maior número de línguas, idiomas, dialetos,
do mundo inteiro, irmão, é a palavra que Deus colocou acima do seu próprio nome. São, dentro de uma estimativa, irmãos, passa de 5 bilhões de Bíblias que são impressas, foram impressas. Estão aí, porque não acaba, não é, irmão? Tendo cuidado, dura um exemplar dura séculos. Está a palavra propagada pelo mundo. Glória ao nome do Senhor. Cerca de 3.000 línguas ela foi traduzida para a tribo da África, tribo da Amazônia, para as línguas muito faladas, para as línguas pouco faladas. A palavra chegou até eles. E chegou a ti, irmão. Chegou a ti, irmã. Chegou aos nossos filhos, aos nossos jovens. E alguns estão perdendo esta riqueza chamada Palavra de Deus, que o Senhor exaltou, colocando acima do seu próprio nome, dando um nome que é sobre todo nome, e quem nela crer será salvo. Que Deus nos ajude, e que esta palavra encontre lugar em algum coração, que a partir de hoje vai pensar diferente do que pensou até hoje. É a palavra que Deus nos manda. Deus seja louvado. Com uma oração, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito teu nome. Santo é o Senhor. Aleluia. Altíssimo Deus e eterno Pai, formador e criador dos céus e também da terra, aos teus pés aqui nos prostramos perante ti, Senhor, com a nossa alma e o nosso coração jubilando diante da tua grandeza e da tua misericórdia, em que a nossa alma e o nosso coração se encheu mais uma vez nessa tarde, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Que amor tão grandioso, que benevolência tão grande que tu coube a nós, Senhor. Quem somos nós? Somos o pó da terra, mas em nós, Senhor, fomos gerados em pecado, mas a tua graça foi gerada em nós em virtude, poder e glória, aleluia. Senhor. O que para o mundo é loucura, a cruz de Cristo, o que é maldição, caiu sobre as nossas cabeças como benção da tua glória eterna, Senhor. E fomos gerados e regenerados pelo amor que tu manifestou em Cristo Jesus. Aleluia. E nessa tarde a nossa boca se abre e glorificamos o teu santo e bendito nome. Ó Deus de eterna bondade, aqui te louvamos, engrandecemos o teu nome, cantando os hinos, a oração que tu deu à tua igreja, que chegou diante do trono da tua misericórdia, Senhor. E agora a nossa alma se engrandece pela tua santa e bendita e pura palavra, aleluia. Senhor, palavra essa que foi tomada, Senhor, em Davi, aleluia, ele contemplou a tua grandeza, aleluia, Pai eterno, ele enxergou, aleluia, Cristo sendo engrandecido acima do teu nome, Senhor, aleluia. E nessa tarde, Senhor, do nada que somos, do nada que temos, Senhor, tu colocaste dentro de nós a tua palavra, e estamos sendo engrandecidos nesse momento, aleluia. Senhor, não por obra, não por palavra nossa, mas pela grandiosidade do teu amor que tu manifestaste em nós.
Ó Deus de eterna bondade, aqui estamos nós prostrados diante de Ti, Senhor, aleluia, e nós glorificamos, engrandecemos o Teu santo nome, porque a Tua palavra, que é geradora, que é formadora, formará em nós, Senhor, um corpo unido na cabeça que é Cristo Jesus, para um dia nós morarmos eternamente na Tua glória. Aleluia. Graças Te damos pelo Teu Filho, Teu servo na presidência, com grande amor, com ousadia de espírito. Hoje nosso coração se enche e o nosso cálice transborda. Aleluia. Aleluia, Jesus. E nessa tarde, Senhor, como o apóstolo Paulo disse, Tu és a minha alegria, Vós são a minha coroa. Nós somos agora engrandecidos e coroados pela glória e virtude da Tua palavra, Senhor. Ó Deus de eterna bondade, aonde está um dos Teus pequenininhos agora, enche do Teu poder, derrama dos Seus dons da Tua virtude, para que a nossa alma cresça e sejamos salvos no amor de Cristo Jesus. Amém. Graças damos a Ti por tudo, Aleluia. em nome do Senhor Jesus, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Santo. Deus seja louvado. Mais um hino. 178. Foi chamado na frente 178. 178. Glória a Jesus.
Deus queira abençoar a todos e que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo e a fé, junto aos santos conselhos da palavra, permaneça em nossos corações.